E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero conversar mais um pouco, né, sobre imagens. Tem um vídeo aqui no canal, já falando de imagens já. O nome do vídeo é Imagens Católicas, o que a Bíblia diz. Então tem esse vídeo aqui no canal. Se você não viu ainda, né, e procurar esse vídeo, né, Imagens Católicas, o que a Bíblia diz, aqui no canal Construindo sobre a Rocha, já tem esse vídeo. Porém, eu vejo nos comentários as pessoas ainda perguntarem sobre isso, né? Sobre essa escultura que a Igreja Católica tem, sobre as imagens, né, que a Igreja Católica tem. E eu vou falar mais um pouco sobre isso, né? Para esclarecer sobre essa questão. Porque quando eu não entendia, né? Eu também tinha muito receio de imagens. Tinha muito receios, né? Eu não aceitava bem as imagens. Por conta disso, né? Por conta do protestantismo, né? Falarem uma verdade, uma meia-verdade, né? Ele falava uma meia-verdade. Que Deus, né? Proibiu fazer imagem, né? Deus proibiu fazer imagem. Tem até aqui na minha cidade, aqui onde eu moro, São José dos Campos, eu lembro que tinha uma avenida que tinha um letreiro, né? Escrito bem grande, né? Passei ali uns 10 anos, toda vez que eu passava naquela avenida, tinha um letreiro bem grande lá. Leia a Bíblia, né? A Bíblia, Êxodo 20, entendeu? Que é onde está o versículo que o protestante mais usa, né? Para distorcer, né? A Igreja Católica. Então, nessa avenida, toda vez que eu passava ela lá, eu via, leia Êxodo 20, leia Êxodo 20, né? Para a gente descobrir, né? A intenção da pessoa que colocou lá é para a gente descobrir, né, a verdade, descobrir a verdade. Olha, leia Êxodo 20, você vai encontrar lá que Deus condena, né, as imagens. Entendeu? Então, diante disso tudinho, o que é que eu fiz? Em vez da gente deixar a igreja, quando a gente tem uma dúvida, em vez da gente deixar a igreja, por que a gente não procura tirar aquela dúvida? Né? É tão simples. Né? Procura tirar aquela dúvida. Não sai assim. Aí eu fui tirar a dúvida. Eu digo, para me tirar a dúvida, eu não vou procurar fonte na igreja. Eu não vou procurar fonte no catecismo, né? Eu não vou procurar fonte nos padres, não vou procurar. Eu vou ler a Bíblia. Eu digo, sabe uma coisa? Eu vou pegar a Bíblia e vou ler. Né? Eu vou ler a Bíblia. Aí fica mais fácil, porque eu vou ver na Bíblia quem está certo e quem está errado. Né? Quem está certo e quem está errado. O que é que Deus quis dizer? Aí eu fui ler a Bíblia. Peguei a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, fui ler a Bíblia para ver o que é que essas pessoas estão dizendo com a Igreja Católica. Estão condenando a Igreja Católica. Vamos ver. Aí fui ler a Bíblia. Cheguei, né? Fui ler na Bíblia devagarzinho. Daqui a pouco cheguei lá em Êxodo 20, li a Bíblia, né? Vamos ler, né, o que está em Êxodo 20. Êxodo 20, né? Versículo 3 e versículo 4. Está escrito assim: não terás outros deuses além de mim. Versículo 3, né? No versículo 4 está escrito assim: não farás para ti imagens esculpidas, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não farás para ti imagem alguma, né? Não porás deuses não terás outro Deus além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Aí eu li esse versículo. Não farás, né? Então, se você ficar só nesse versículo, né? Caramba, então a Igreja Católica está totalmente errada, está fazendo imagens, né? Mas veja bem, Deus diz assim: não terás outros deuses além de mim. A igreja nunca usou, né, o nome de Deus, a não ser para Deus verdadeiro, né? Mas, para a gente entender a questão das imagens, vamos lá. Então, Êxodo 20, né? Eu li o versículo 3 e o versículo 4. Agora vamos puxar 3 folhas da Bíblia para frente. Eu estou com a minha Bíblia aqui, ó. Entendeu? Toda marcada. Eu vou passar 3 folhas para frente da Bíblia. Uma, aqui, ó, 2, 3 folhas. Vou lá para o capítulo 25 de Êxodo. Vou para o capítulo 25 de Êxodo. Continuei lendo, vi a história das imagens, continuei lendo a Bíblia. Quando eu cheguei em Êxodo 25, no versículo, né? Pode ler do versículo 17 ao versículo 22. O propiciatório e os querubins. Né?
Pode ler aí, né? Eu vou ler aqui do versículo 18, Êxodo 25, do versículo 18. Eu vou ler do versículo 18 para a gente entender essa questão, né, de uma vez por toda. No versículo 18, né, de Êxodo 25, Deus diz assim para Moisés: farás 2 querubins de ouro polido nas 2 extremidades do propiciatório, um de cada lado, de modo que os querubins estejam nos 2 extremos do propiciatório. Os querubins, com as asas estendidas por cima, estarão cobrindo o propiciatório, um em frente do outro, voltados para o propiciatório. Porás o propiciatório sobre a arca, e dentro da arca a aliança que te darei. Agora, observe o versículo 22. O versículo 22, né, de Êxodo 25. Ali me encontrarei contigo. E de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, colocados sobre a arca da aliança, eu te comunicarei tudo o que deves ordenar aos israelitas. Vou repetir. Ali me encontrarei contigo. E de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, colocados sobre a arca da aliança, eu te comunicarei tudo o que deves ordenar aos israelitas. Deus está dizendo aqui que está no meio das 2 imagens. Deus está dizendo aqui que o lugar dele é no meio de 2 imagens que ele mandou fazer. Que ali, no meio daquelas 2 imagens, né, ali no meio dos 2 querubins, colocados sobre a arca da aliança, eu te comunicarei tudo o que deves dizer aos israelitas. E agora? Né? Deus fará os 2 querubins. Então, em Êxodo, Deus disse que não faça nenhum tipo de imagem, né? Nem do que está no céu. E o querubim está no céu. Por que aqui ele mandou fazer a imagem? Por que aqui ele mandou fazer? E lá ele proibiu. Aí o protestante vê aquele versículo, né, e não se preocupa e não mostra esse. Então, lá na avenida que eu falei para você, estava escrito: leia a Bíblia, Êxodo 20. Se eu soubesse desse versículo, como eu sei hoje, eu tinha ido lá na praia e ter escrevido assim: e leia também 25. Né? Porque daí seria uma verdade completa. Eu não estaria mentindo, né? Que interesse tem uma pessoa de mentir? Né? Aí quando eu coloquei aquele vídeo, né? Quando o católico conhece, o protestante estremece, aí muitos achou ruim. Achou ruim por quê? Não é verdade? Então, é ou não é? Quando o católico conhece, o protestante não estremece, não? Por que o protestante que colocou lá a frase, né? Leia a Bíblia, Êxodo 20. Porque ele não foi sincero, né? Para não enganar ninguém. Porque ele não foi sincero e colocou: leia também Êxodo 25 e veja o que Deus disse. Aí você acredita no que Deus disse ou no que eu disse. Entendeu? Porque ele não se preocupou em estudar o significado das imagens. Que imagens são essas? Né? Por ele ter parado e ter pensado assim: que imagens são essas que Deus proibiu? E que imagens são essas que Deus mandou fazer depois? Né? Porque são 2 tipos de imagem. Então, Deus lá em Êxodo diz imagem de ídolo, imagem de deuses para colocar em seu lugar. A igreja nunca fez. Imagem de Jesus Cristo, imagem de Maria, imagem dos santos, não são ídolos. Eles nunca tiveram, né, esse título de ídolos, a não ser da boca de um protestante. Então, quando eu me dispus, né, a falar de Deus para as pessoas, quando eu me dispus a ler a Bíblia para falar para as pessoas, eu não preciso esconder nenhuma passagem da Bíblia. Eu não tenho medo, né, eu não preciso esconder nada. A Igreja Católica não precisa esconder nada. Ela tem explicação para tudo. Ela tem explicação, a Bíblia mostra tudo. E veja que aqui eu não estou buscando fonte na igreja, eu estou procurando na própria Bíblia. Então, se um protestante diz: eu só acredito no que está na Bíblia, repito mais uma vez: Deus, né, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, está dizendo para mim e para você, né, que ele está no meio de 2 querubins que ele mandou fazer. E quando Moisés entrava, né, no tabernáculo, o que é que Moisés fazia? Se prostrava por terra, né, diante da Arca da Aliança, com 2 imagens em cima. Por isso que às vezes eu tenho um vídeo aqui no canal que diz assim, que a mentalidade protestante não está na Bíblia. Não está na Bíblia, porque ele não entra no tabernáculo. Né? No Antigo Testamento mostra claramente isso. Como é que um protestante ia entrar no tabernáculo, em frente à Arca da Aliança, né, e se prostrar? Fazer suas orações, incensar, se ali tinha 2 imagens.
E Deus está dizendo que está no meio daquelas duas imagens. Então, meus irmãos, a mentira ela tem perna bem curtinha. Só basta a gente ler a Bíblia, né? O pai da mentira já disse que é o diabo, né? Jesus falou que é o diabo. Então, procure entender que imagens são essas. Que imagens são essas? Né? Que as imagens sagradas, quando Deus toca em alguma coisa, é porque ele santifica todo o lugar ali. Então, os querubins são imagens sagradas. Imagens dos santos são sagrados. Né? Porque não são ídolos. Isso é uma distorção do inimigo, né? É uma distorção do inimigo. Imagem de santos. Um santo não é criado por mãos humanas. É uma pessoa que existiu, que teve santidade de Deus. Jesus não é ídolo. Maria não é ídolo. Aí você vê a imagem de Jesus dizendo a um ídolo. Quem está dizendo que Jesus é ídolo é vocês. Né? Então, quem está cometendo idolatria grande, né, e vão prestar conta diante de Deus, é vocês. Estão dizendo que Jesus é um ídolo. A Igreja Católica nunca disse isso. Nunca disse isso. Outra coisa. Uma coisa, né? Quando Deus disse, não farás imagem, né, do que está no céu, na terra, no mar, debaixo da terra, se você vê claramente na Bíblia que não é uma proibição absoluta. Né? Não é uma proibição absoluta. Você tem que identificar que imagens são essas. Os cananeus, daquele povo antigo, faziam imagens de ídolos. Por isso que Deus proibiu ele fazer aquelas imagens. Mas a dele, né, a imagem que ele mandou fazer, ele quer. Tanto é que no templo de Salomão, se você for ler lá em Reis, né, o templo de Salomão era repleto de imagens. E Deus nunca questionou Salomão por causa daquelas imagens. Agora, Deus questionou Salomão por causa da idolatria de Salomão. Porque Salomão não foi fiel mais a Deus, né? E foi servir em outros altares. Foi queimar incenso em outros altares. Isso Deus proibiu. Quer dizer que sair da igreja de Cristo, né? Deixar a sã doutrina, né? E queimar incenso em outro altar, foi o pecado de Salomão. E não as imagens. Que o templo de Salomão era cheio de imagens. Não como esse templo que fizeram hoje em São Paulo, né? Porque na Bíblia era cheio de imagens, o templo de Salomão. E Deus não disse nada com Salomão por causa das imagens, né? Deus se irritou com Salomão por causa da idolatria, que as mulheres de Salomão enganam o coração dele para se vir em outros altares, né? Se vir em outras igrejas, né? Digamos assim, em outras entidades religiosas. Isso irritou a Deus. No mais, quando Deus disse que as imagens eram proibidas, né? No céu e na terra, eu fico perguntando. A gente já viu aqui na Bíblia que é uma mentira, né? É uma meia-verdade que o protestante usou, mas esqueceu de avisar que tem outro texto que Deus manda fazer a imagem. E que Deus está no meio de duas imagens. Mas no fim, né, para o vídeo não ficar muito grande, uma coisa há de se perguntar, né, ao protestante. E o dinheiro? O dinheiro cheio de imagem. Vocês têm alguma dificuldade de pegar no dinheiro? Porque no dinheiro tem imagem de ave, né? Tem imagem de peixe, tem imagem de pessoas. Vocês têm alguma dificuldade em pegar em dinheiro? Por conta das imagens? Não deveria ter um dinheiro protestante? Assim como tiraram as imagens, né? Aquela Bíblia bem ilustrada, cheia de imagens, né? Vocês não pegam, né? É uma Bíblia, mas se tivesse ilustrada, cheia de imagens, vocês não pegam. Cheio de desenhos bíblicos bonitos, né? Vocês não pegam. Mas o dinheiro, né? O dinheiro cheio de imagem, de peixe, de onça, né? Arara. São coisas que estão no céu e no mar. Vocês não têm dificuldade de pegar o dinheiro. A moeda. Se você for estudar, né, a história, a origem da moeda. Moeda, sabe o que é a moeda? Ela é dedicada a uma deusa, a um ídolo. Esse nome moeda é uma dedicação, né, a um ídolo. É só estudar que vocês vão ver. Vocês não têm dificuldade de pegar na moeda. Moeda, né? Quer dizer que esse nome foi derivado, né? Esse nome moeda é derivado de uma deusa, né? Pagã, do mundo pagão. Quer dizer que hoje as pessoas pegam e enchem a bolsa de dinheiro, né? De moeda e nem sabem as suas origens. Agora, se for uma imagem católica, vai questionar a origem. E quando vai questionar na Bíblia a origem da imagem católica, não é, né, as imagens de ídolo. Tem uma diferença grande, né? Então, que o nome moeda derivou aí de uma deusa, de um ídolo pagão, foi em homenagem, né? Esse nome é em homenagem a um deus pagão. E as pessoas pegam hoje, não faz nenhum tipo de questionamento. Agora, quando é para Deus, quando é para as coisas de Deus, aí o cara quer saber a data, tudo certinho. E mesmo explicando tudo certinho, aquele espírito de divisão, né, de orgulho, de soberba, diz não aceita. Renega o Senhor até o final.
aquele bando de Coré, né, da turma de Coré, lá de Números 16. Leia o capítulo hoje, né, de Número, capítulo 16. Veja a revolta de Coré contra o servo de Deus, né, Moisés. Então, sobre as imagens, não tenha medo, católicos. Né, não tenha medo, porque as imagens católicas não são a que Deus proibiu. A que Deus proibiu foi a imagem de ídolo. E isso a Igreja Católica não faz. No mais, é isso aí. Compartilhem, né, esse vídeo com todos os seus amigos, né? Se inscrevam aí no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus.